E vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje no nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Marta Lúcia Brandi Gonçalves, ela que é médica cooperada na especialidade Radiologia e Diagnóstico por Imagem. E hoje, doutora, muito obrigada por nos receber para falar de um assunto extremamente importante que normalmente a gente enfatiza mais no mês de outubro, mas fevereiro também é um mês significativo que volta o olhar para o cuidado das mamas. Tudo bem, doutora? Como vai? Bem. Oi, Maria, eu que agradeço. E é um tema muito importante que a gente está abordando hoje, né? Que é a comemoração do Dia Nacional da Mamografia, no dia 5 de fevereiro. E que é assim, importante a conscientização das mulheres para a realização dos exames preventivos para a detecção precoce do câncer de mamas. Perfeito. Doutora, a gente sempre bate nessa tecla porque realmente ela salva vidas. Vamos reforçar, doutora, como a senhora bem ressaltou, essa importância da detecção precoce. O que significa isso e como ela pode ajudar no diagnóstico precoce, num tratamento e até numa eventual cura? Olha, o diagnóstico, a mamografia, ela é o exame mais eficaz, é o exame padrão ouro para diagnóstico das lesões em estágios iniciais do câncer de mama. Ela consegue captar pequenas lesões até microcalcificações, que às vezes os tumores se iniciam com microcalcificações. E ela consegue detectar essas lesões antes mesmo de aparecer os sintomas ou que a paciente sinta qualquer coisa, tenha qualquer sintoma ou que o médico consiga detectar durante o exame físico. É importante também porque o diagnóstico precoce, ele permite que a paciente tenha uma possibilidade de cura de chegar até 90% a 95% dos casos. Então, e também impacta no tratamento, que ele se torna um tratamento menos agressivo para as pacientes, tanto físico quanto emocionalmente. Então, essa detecção precoce, ela impacta também na diminuição da mortalidade pelo câncer de mamas. Então, essa é uma data muito importante para ser comemorada, não só no mês de outubro, mas ser lembrada durante o ano todo. Perfeito. E doutora, qual a periodicidade, né, que a mulher deve fazer o exame de mamografia e a partir de que idade? Olha, a recomendação das diretrizes depende das diretrizes nacionais e internacionais. No Brasil, no sistema privado de saúde, a indicação é que ele seja realizado a partir dos 40 anos de idade, anualmente. As mulheres que têm o histórico familiar, mãe, irmã, filha, elas têm indicação de começar o rastreamento 10 anos antes do caso mais precoce que apareceu na família. E as pacientes com histórico de mutação genética também têm indicação de começar o rastreamento antes e às vezes até utilizar outros métodos também, como complemento. E as pacientes que têm histórico de radioterapia de tórax também têm indicação de fazer um rastreamento precoce de 8 a 10 anos após o tratamento, não antes dos 30 anos de idade. Aí no sistema público de saúde, a recomendação é dos 50 aos 74 anos. Anteriormente era 69, eles estenderam para os 74 anos. E essas mulheres também, como a incidência do câncer de mama é grande antes dos 50 anos, as pacientes elas podem estar realizando a partir dos 40 anos com indicação médica e o histórico familiar. E também no caso dos transexuais que tenham produção natural do estrógeno ou que utilizam por mais de 5 anos, também tem indicação de entrar no rastreamento da mamografia. Perfeito. E doutora, existe alguma contraindicação, alguma mulher que não é recomendado ou transexual e por que, se existe? Olha, a mamografia ela não é indicada para mulheres muito jovens.
geralmente abaixo dos 40 anos. Porque elas têm muito tecido glandular na mama e isso diminui a sensibilidade do exame da mamografia. Então, nesses casos, é indicado que seja complementado com o ultrassom. E também, nos casos de mulheres gestantes, apesar da radiação ser pequena da mamografia, não tem necessidade de ser realizado nessa fase. Porque geralmente as mamas são bem densas, bem vascularizadas, a gente lança a mão primeiro do recurso do ultrassom. Se por acaso for necessário a realização da mamografia, tem todo a gente tem uma cobertura abdominal, tem todo um cuidado para a realização. Mas os tumores gestacionais, eles não são frequentes, são raros. Também tem os casos das pacientes, né, que elas têm uma doença grave ou elas têm uma limitação de vida já significativa. Então, nesses casos não tem indicação e nos casos de mastectomia. A doutora ressaltou, né, a eficácia da mamografia na detecção do exame e a gente sabe que a tecnologia, né, doutora, hoje em dia ela evolui muito rapidamente, né, a gente acompanha aqui dentro do Hospital Unimed, né, essa tecnologia de ponta que chega aqui, né, para Piracicaba e toda a região. Mas quais são aí os avanços, né, nesse sentido para a mamografia se tornar tanto mais eficaz e também eventualmente mais confortável, vamos falar assim, para as mulheres? Olha, os aparelhos de mamografia, eles tiveram um avanço tecnológico significativo, né, nos últimos anos. Os aparelhos, eles se tornaram mais rápidos, a taxa de radiação diminuiu muito. A gente tem hoje uma condição maior de controlar a compressão das mamas e o formato mais anatômico. Isso tudo diminuiu o desconforto da realização dos exames. Mas o mais importante é a evolução do aparelho analógico para o aparelho digital. O analógico eram os aparelhos utilizados, a gente comparativamente à câmera fotográfica. A gente tinha um sistema que a gente captava era aquela imagem. Hoje com o digital a gente tem condições de trabalhar mais a imagem. Então dessa forma a gente tem uma melhor qualidade, a gente tem condições de ampliar para estudar melhor as lesões. A gente tem condições de clarear, escurecer e trabalhar da forma para melhorar a qualidade da imagem. E dessa forma diminuindo a repetição dos exames, desnecessariamente, né? Então isso tudo. Também tem a evolução da mamografia 3D, a tomossíntese, que ela é utilizada como forma de uma avaliação multiplanar, de vários planos da uma lesão encontrada na mamografia. E também hoje a gente também tem o recurso da inteligência artificial nos ajudando, né, como softwares que nos ajudam a fazer uma segunda leitura dos exames de mamografia. Perfeito. Olha, eu estou aqui conversando com a doutora Marta, ela que é médica cooperada na especialidade radiologia e diagnóstico por imagem. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. A medicina de Piracicaba acaba de entrar em uma nova era. Chegou ao Hospital Unimed o sistema cirúrgico da 20X, uma das tecnologias mais avançadas em cirurgia robótica do mundo. Agora, os procedimentos são realizados com precisão milimétrica, menos dor, incisões menores e uma recuperação muito mais rápida para o paciente. Tudo isso com o cuidado, a segurança e a excelência que só a Unimed Piracicaba oferece. O futuro da medicina já é presente aqui. Unimed Piracicaba, sempre à frente. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, oferecido pelo Hospital Unimed Piracicaba. Estamos aqui conversando com a doutora Marta Lúcia Brandi Gonçalves, ela que é médica cooperada na especialidade radiologia e diagnóstico por imagem. Hoje a gente está falando da mamografia, porque em fevereiro ocorre o Dia Nacional. Esse programa você vai poder rever na internet, nas redes sociais, tá? E nas nossas reprises aqui também. A gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco, né, doutora? Sim. Um papo muito importante. E para dar continuidade, doutora, queria que você ressaltasse, desse alguma orientação para as mulheres que nos assistem e eventualmente nunca fizeram exame, tem um medo, tem um receio, né? Como desmistificar a mamografia, esse exame tão importante, doutora? Olha, na verdade, o medo da mamografia é muito frequente na hora da realização do exame.
E assim, na verdade são duas situações. O medo da realização do exame. Então, é importante que o profissional que esteja atendendo a paciente esclareça bem, é um exame rápido, é um desconforto passageiro, explicar para a paciente a necessidade de estar comprimindo o tecido glandular das mamas, que é para poder salientar bem as lesões, para que a gente possa estudar bem. Então, assim, quando você explica para a paciente, orienta a paciente, ela diminui a ansiedade. E outra situação é o medo do resultado do exame. Então, a gente tem que explicar para a paciente que a maioria das alterações que são encontradas na mamografia nem sempre são tumores de mama. Então, e quando a gente consegue fazer um diagnóstico antes mesmo do aparecimento dos sintomas, é muito importante porque a gente tem uma chance de cura muito grande. Então, é importante a gente esclarecer. Quando a gente faz esse esclarecimento, ela fica menos ansiosa e ela realiza o exame de uma forma mais tranquila. Agora, doutora, falando um pouquinho, né, em nível nacional, quais são os principais desafios que a gente tem hoje no Brasil de acesso à mamografia para as mulheres? Olha, a gente tem alguns desafios. A questão da desigualdade regional, que tem as zonas rurais, as zonas longe dos grandes centros, em que as pacientes têm dificuldade de deslocamento. E também, nessas regiões, às vezes tem uma escassez maior, tanto de aparelhos, quanto de profissionais capacitados, assistência técnica dos aparelhos. E, além disso, tem outros vários, né? A fila dos pacientes do SUS, que eles enfrentam para agendamento, para realização do exame e também até chegar o profissional, o médico dela, né? Então, tudo isso, hoje ainda o governo lança as unidades móveis que podem estar dando uma assessoria nessas regiões que tem uma maior demanda. Tá? Outra coisa que é importante é a falta de conscientização das mulheres quanto à realização do exame de mamografia. Isso, tem mulheres que têm acesso aos exames, porém, por falta de conscientização, deixam de realizá-los. Né? Então, dessa forma, ainda foi criado o movimento do Outubro Rosa, como forma de estímulo e de que, foi um movimento que iniciou nos Estados Unidos na década de 90, que se estendeu para o mundo todo como forma de conscientização das mulheres em relação ao diagnóstico precoce. E outra coisa que a gente também é importante falar nesse momento é sobre as fake news, que atrapalham, amedrontam as pacientes para a realização dos exames. A mamografia, ela é um exame que ela realmente ela tem uma radiação, porém é muito pouco perante ao benefício que ela traz. Hoje, sabe-se que com trabalhos robustos, a quantidade de radiação é muito pequena em frente ao benefício que ela traz para as pacientes. E também a compressão das mamas não causa um tumor de mamas, que isso fique bem claro. Então, assim, é importante a gente esclarecer e combater essas fake news, porque isso afasta as pacientes de realizar um exame, e a mamografia salva vidas. Com certeza, e é um quadro como esse, né, que a Unimed oferece, que é um quadro de prestação de serviço e justamente com informação de qualidade, com profissionais qualificados para desmistificar e levar a público essas informações, né, doutora, de uma saúde de qualidade, que é justamente para melhorar a qualidade de vida da população, como esse caso que a doutora citou, das fake news, né, referente à mamografia. A gente escuta e lê, né, e vê cada absurdo que realmente a gente precisa de um momento como esse, né, de seriedade que a Unimed proporciona para a gente trazer aí as informações de qualidade. Doutora, agora, além da mamografia, existem outros métodos que é possível a detecção do câncer de mama precoce? Olha, além dos exames que é feito o autoexame importante, exame físico da paciente realizado, tem outros exames de imagem que são utilizados, que é a ultrassonografia. Ela é utilizada no caso de mamas quando as mamas são densas, então ela é um exame que tem indicação, ou quando a gente encontra alguma lesão na mamografia, um nódulo na mamografia, a gente quer esclarecer se é um nódulo, se é um cisto, então a gente lança a mão da ultrassonografia.
Outro exame que é utilizado é a ressonância magnética, que é no caso de rastreamento das pacientes com histórico importante, com mutações genéticas. Também, no caso de diagnóstico de um tumor de mama, para detectar a extensão desse tumor, às vezes a gente consegue detectar um foco, quando faz a ressonância tem uma sensibilidade maior e detecta outros focos da doença. Isso vai impactar no tratamento da paciente. E também nos casos, muitas vezes, às vezes fica um pouco, não chega a uma conclusão usando o ultrassom e a mamografia, às vezes a gente lança a mão da ressonância também. Bom, além desses métodos também, a gente poderia talvez utilizar os exames genéticos para separar, selecionar as pacientes que têm uma indicação de um rastreamento mais precoce. Mas a gente não pode esquecer que todos esses exames são exames complementares à mamografia. O exame padrão ouro, o exame mais eficaz no diagnóstico precoce do câncer de mamas é a mamografia, certo? Doutora, sempre uma dúvida que chega pra gente também, quando tratamos do assunto de mamografia, é referente a mulheres, pessoas que têm próteses, né, de silicone. Tem alguma interferência para quem, ou alguma indicação diferente para quem tem prótese? Olha, as mulheres que têm prótese também realizam mamografia. Inclusive, a gente faz algumas incidências adicionais para analisar bem o tecido mamário. Então, ela realiza da mesma forma, sem problema algum. Doutora, olha, a gente agradece muito a sua disponibilidade, doutora Marta aqui, que deu realmente uma aula para a gente referente à mamografia. Quero agradecer muito a doutora e também à Unimed por nos proporcionar, como dissemos, né, informação de qualidade. Doutora, muito obrigada. Olha, eu que agradeço e eu gostaria, assim, muito de deixar para vocês, eu como médica radiologista, gostaria que as mulheres não se esquecessem, a mamografia é um exame muito importante na detecção do câncer de mama precoce e não se esquecer, ela salva vidas. Muito obrigada. Muito obrigado, Unimed Piracicaba, Dr. Carlos, né, toda a diretoria aí que traz esse quadro de prestação de serviço, né, trazendo informações muito importantes para a população.